aqui, né, conversando sobre esse tema tão importante, tão relevante socialmente, né? E eu trouxe aqui alguns dados que eu encontrei, né? Porque quando a gente fala sobre saúde mental, a gente tem uma tendência um pouco de assim, não, como você disse, né? Isso não é muito importante. E acho que durante muito tempo, assim, o trabalho foi mudando a perspectiva de forma de olhar com cuidado para os trabalhadores, né? E aí, eu trouxe aqui alguns dados sobre o impacto econômico que os transtornos mentais causados que são causados, né, pelo ambiente de trabalho, o impacto que isso tem na economia global, no todo, porque às vezes a gente acha que é um pouquinho, mas isso vai acumulando, acumulando, acumulando e tem esse impacto grande, né? Então a gente precisa começar a falar do grande para ir para o pequeno, né? Então, uma coisa muito curiosa que eu encontrei aqui é que, assim, ó, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, os problemas de saúde mental causados pelo ambiente de trabalho, e que a gente entende questão de assédio, ambiente tóxico e uma série de outras coisas, impacta cerca de 1 trilhão por ano em perda de produtividade, né? E aí, assim, a gente olhando um pouco assim para alguns países, como Austrália, Reino Unido, né, a gente vê alguns números alarmantes, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente fica com os cabelos em pé, né? No Brasil, né, os transtornos mentais causados pelo ambiente de trabalho, eles causam uma perda de cerca de 4,7 do PIB brasileiro, o que equivale a 397 bilhões por ano. Então, a gente estima que o Brasil perde, né, 78 bilhões anuais em produtividade devido a problemas de saúde mental. E aqui eu trouxe uma coisa bem interessante, que é a relação aos dados do afastamento do trabalho por saúde mental, né, que geralmente tem os índices altos relacionado a ansiedade, burnout, enfim, depressão. Então, assim, em 2020, no ano de 2020, começo de 2020, teve um aumento de 26% em comparação em 2019. Então, vem bem a calhar, bem com aquilo que você estava trazendo, né? Falando enfim, do espanto que você teve quando a sua colega falou, ou até mesmo quando, né, a pessoa lá na empresa comentou com você como que a gente fala, como que faz isso, né? E é quando, na verdade, começou a se juntar esses dados. E eu acho que depois da pandemia isso aumentou muito mais, né? Porque veio uma mudança muito grande de forma de trabalho e todo o ambiente que a gente estava vivendo naquela época, né? Que não faz muito tempo, faz pouco tempo. Então, esses dados aqui que eu trouxe, eles são bem interessantes, né, Ana? Não sei o que você acha. Sim, eu acho que são dados alarmantes, né? Dados que mostram para a gente assim que não há mais como, né, fechar os olhos para esses dados, né? As empresas precisam ter a consciência de que investir, né, na prevenção dos riscos psicossociais, investigar, fazer todo aquele processo que a NR1 está, né, ali recomendando, não é uma questão de favor para o trabalhador, né? Algumas empresas, infelizmente, ainda têm essa mentalidade, achando que é um favor para o trabalhador. É uma questão de sobrevivência do negócio, uma questão de sustentabilidade da vida do negócio. Porque quem produz, quem oferece a sua mão de obra, né? É esse trabalhador. Então, se essa organização do trabalho, se esse contexto ele está adoecendo, né, há um risco para a saúde mental e física desse trabalhador, a empresa precisa cuidar disso, né? E com profissionais que tenham essa competência e principalmente cuidado ético para fazer isso, né, Vanessa? Então, eu achei muito importante quando você se dispôs a falar desse tema, né, dessa visão mais ampla, assim, do que está rolando aí, do que está acontecendo. Desculpa a expressão rolando, mas o que está acontecendo em termos de realidade da saúde mental do trabalhador, né? Então, excelente. Você teria mais algum ponto que você gostaria de compartilhar antes de eu chamar a Rafaela? Que a gente vai fazer isso, tá, pessoal? Deixa eu interromper rapidamente aqui. Eu vou convidar, vem a Vanessa apresenta um dado importante, depois eu vou convidar outras psis que vão trazendo dados importantes de temas diferentes, tá? E depois, no final, nós vamos fazer aqui um diálogo com todo mundo junto. Vamos ver aqui
se a gente vai conseguir fazer essa discussão, tá? Uma Antes de chamar a Rafaela, você gostaria de acrescentar algo, Vanessa? Eu acho que eu queria acrescentar uma coisa muito importante, que aqui, né, depois mais para frente a gente vai voltar a conversar, mas é o nosso papel quanto profissionais, né, esse olhar humanizado, porque a tendência, às vezes, que a gente percebe é que as empresas, algumas empresas deleguem isso para plataformas, mas não existe esse cuidado humanizado, essa proximidade. A gente está falando de ser humano, né? Então, eu acho que aqui é um olhar diferenciado que a gente pode ter, uma escuta diferente que a gente pode ter e que vai impactar muito no todo, né? Acho que é isso, assim, só que eu queria acrescentar aí. Só para dar um spoiler do que vem. Tá ótimo, querida. Vamos. Então, agora eu vou chamar